Olá, sejam bem-vindos ao Carreiras e Negócios de Sucesso, um programa criado para acelerar sua carreira, desenvolver rapidamente o seu Business English e alavancar sua internacionalização profissional. Bom, e hoje a gente tem aqui a Luciane, minha sócia, e também um convidado super especial. Na verdade, o Gabriel já é da casa, né, Gabriel? É filho da casa. É filho da casa já, né? Exatamente, O exatamente. Gabriel é o CEO da M3 Landing. Isso. E a gente já tem praticamente quantos anos aí? Mais ou menos uns Nossa. 5, Não, 10 10 anos já, né? anos. Se eu conhecer essa Tá pessoa, indo. eu É, tava já no tem. high school. Nossa senhora. Era o high Já tem um school. tempinho bom já. É, Não é só eu pois que é. velho, não. É, Já tem quase 10 anos aí, desde 10 anos. da primeira vez que eu conversei com a Lu, na época, né, só para a parte do inglês, e depois que eu comecei a desenvolver, né, minha vida aí, também para a parte de negócio também. É exatamente isso que eu ia comentar, porque assim, quando o Gabriel chegou, né, Lu? Sim. Ele veio por uma necessidade muito do desenvolvimento do idioma. E ele estava ali na transição do ensino médio para a universidade. E Exatamente. aí a gente foi treinando, desenvolvendo, e logo o Gabriel passou para PUC, né, no curso de administração, não é isso? Isso, exatamente. E aí, Gabriel, a pergunta que a gente sempre faz aqui no podcast, por que a gente traz carreiras e negócios de sucesso, é para observar essa linha do tempo, desde o seu início da universidade até o estabelecimento do seu negócio, qual foi o caminho que você conseguiu percorrer que te trouxe esse sucesso na carreira, principalmente nos negócios, né? Porque você agora está empreendendo aí M3 Landing e pelo que eu estou Exatamente. vendo, tá de vento e popa, tá fluindo muito bem o negócio, né? Pois é. É Muitos uma. desafios, mas tem o É, crescimento aí, né? exatamente. Até esses dias eu tava conversando com um grupo de amigo meu, com um grupo de amigos meus, e eu tava falando sobre essa parte de. Seguinte, eu acho. Quando eu comecei a fazer aula com a Lu, eu sempre quis ter um negócio. E sempre deu um jeito de fazer do jeito que dava na época, né? Mas assim, né, quando você quer chegar num objetivo muito grande, às vezes os primeiros passos são muito difíceis. Então, eu sempre trazia durante a aula de inglês, né, eu trazia alguns problemas ali, que eu tinha de conseguir achar um negócio que eu gostaria de fazer, que poderia dar escalabilidade e o dinheiro, né, também, Sim. que você pensa em ganhar. Então, na época, inclusive, eu não queria fazer faculdade, não sei se você lembra. Eu lembro. Então, não queria fazer faculdade porque eu falei assim, cara, eu já sei o que é que eu quero abrir um negócio, não faz sentido eu ir para faculdade, eu vou abrir um negócio e pronto, e acabou. Só que Já estava determinado, já né? estava Eu tava na determinado, veia, né, Gabriel? exatamente. Camisa, chinelo e Exatamente. várias coisas aí no É, meio do caminho. Tava aí no exatamente. vestuário, né? Durante essa transição do ensino médio para a faculdade, que eu tinha decidido não fazer faculdade, eu abri um negócio de chinelo, da camisa também. Na época eu tocava também. Sim. Você tinha uma Então, banda Tinha também, uma né? tinha a banda. banda também, que demandava um tempo. Então, assim, eu já tava ali fazendo muitas coisas. Só que durante esse meio tempo, ainda mais quando eu fui fazer o inglês, que eu vi que era uma coisa muito importante que eu não tinha, né? Uhum. Eu vi que me faltava referência também. No sentido de, pô, eu vou abrir um negócio aqui, mas, por exemplo, um negócio de chinelo. Pô, eu não tenho conhecimento para escalar isso. Então, Uhum. sempre vou estar lá fazendo e, assim, né, a gente sabe que quem abre o negócio, o dono do negócio, tem que estar preocupado com o crescimento do negócio, não necessariamente estar ali no dia a dia no sentido com a mão na massa, do produto ali. Então, eu falei, cara, eu não tenho muita referência de como que eu vou conseguir crescer nada que eu fizer. E eu também não tenho muito networking de nada também. Então, assim, né, eu conheço, pô, as pessoas que eu conheço desde o ensino médio, de A criança. galera da minha banda, O pessoal da da escola. escola, meus familiares, mas assim, ninguém me tem como referência profissional. Na época eu tinha 19 anos, eu acho. Pô, eu tenho 19 anos, ninguém também me vê, né, como referência de nada. E eu preciso conhecer as coisas, né? Chegar com acesso a alguma coisa para eu conseguir me desenvolver nisso. Conexões aí, né, Faz Gabriel? Que diferença. faz toda a diferença, né? É, pô, depois eu dou uma aspas boas aqui, mas esse dia eu tava conversando sobre isso, que o maior investimento que você faz em networking, por exemplo, pro seu filho, é colocar ele numa escola boa. Porque ele vai Hum. estar ali a vida inteira convivendo com pessoas boas, né? Que estão preocupados com, né, o futuro ali profissional e etc. Então, assim,
era isso que eu tinha, então eu vi essa necessidade de me desenvolver como pessoa, porque eu não era referência de nada pra ninguém. E ter referência pra conseguir chegar a algum lugar. Porque assim, no final das contas, todo mundo quer, né, ser bem-sucedido, ganhar Sim, sem dinheiro, dúvida. ter uma profissão muito boa, só que eu não tinha meios pra chegar nisso. Obviamente, eh, tinha um meio ali, né, da escola, eu sempre fui uma pessoa bem comunicativa e que apesar de dar um trabalhinho na escola, mas o que eu gostava e estudava, sabe? Mas me faltava isso, sabe? Então eu tive essa maturidade de entender, inclusive com a Lu ali na aula de inglês, quase sendo uma psicóloga em inglês também, né? Eu acho que você deve fazer isso, muito esse trabalho, Era entendeu? professora e também Te dá, psicóloga, né? né, fazer as perguntas que fazem pensar, né? Essa Exatamente. é E uma coisa assim, que... o recém-adulto ou tardio adolescente acha que sabe muito das coisas, né? Exatamente. Então, trazer essas reflexões também foi muito importante para mim. E eu acho que quando eu entrei na faculdade, eu já entrei com uma cabeça diferente também. Pô, eu tô aqui, tem a aula, tem os professores e tudo mais, mas eu tô aqui buscando algo mais, sabe? Então, acho que isso foi legal O que que eu também. vou fazer com isso, né, Gabriel? Isso é Exatamente. extremamente importante. Não é só o certificado que você vai conseguir no final do curso, mas o que que você vai fazer com esse conhecimento? Aonde você vai aplicá-lo? Mas eu É. acho interessante também do Gabriel, porque muitas vezes, né, o jovem, quando entra na universidade, ele tá ali naquele caminho, mas ele mesmo não sabe o que ele quer da vida mesmo, né? Às vezes ele Sim, escolhe um curso porque é influenciado pela família ou N fatores. Mas exato. você, quando entrou, já tinha um olhar diferenciado. Você já sabia assim, olha, eu entrei aqui para administração da PUC, eu quero ser empreendedor. Eu Ou seja, preciso né? Você disso. já estava buscando aquilo que você queria fazer para o seu futuro. Isso é muito positivo, É, né? Muito e, interessante. e é porque assim, pô, eu entrei na PUC, sobre o curso, né? Uhum. Eu sempre, sempre quis fazer administração. Quando eu decidi não fazer, eu pensava que se eu fosse fazer ia ser administração, porque a administração tem a fama de ser o curso para quem não sabe o que que vai fazer, mas, mas é porque te dá uma visão muito ampla de muitas coisas. E assim, na verdade, eu acho que qualquer faculdade, assim, você vai fazer uma engenharia mecânica, você vai entender de mecânica, mas se você for especializar em mecânica de X, você tem que se especializar, não tem como, né? Sim. Então, assim, a administração realmente vai te dar uma visão muito geral e por eu sempre querer ser empreendedor, achei que ia ser o mais acessível. Até antes de fazer administração, eu pensei em fazer curso técnico de marketing, se eu não me engano. Porque na época eu estava começando a questão do marketing digital e tudo mais. Mas aí eu vi e falei assim, não, pô, eu quero ser administrador, gestor e marketing digital é uma coisa só, né? Precisa ter mais referências. Então, quando eu fui para a faculdade, isso é uma coisa muito importante que eu acho, não só para a faculdade, mas para a vida de negócio no geral, que inclusive impacta na minha vida até hoje, você sempre estar aberto a fazer negócio. Então, pô, eu Uhum. tô lá na M3, a gente é uma fintech de crédito, investimento, a gente faz crédito para pequena e média empresa com investimento pessoa física. Muito Mas a gente está legal. aberto a negócio. Pô, apareceu um negócio interessante que eu posso vender para o meu investidor, que eu consigo precificar o risco, que eu consigo chegar a uma taxa de juros ali, precificar e apresentar para o meu investidor, eu vou estar aberto a essa possibilidade, sabe? Uhum. E essa parte de estar estar aberto a negócio me ajudou ali na parte da faculdade, porque, sem brincadeira, das pessoas que eu convivo, eu já quase abri negócio com quase todo mundo. Ou eu abri, né? Então, porque eu sempre tô com aquela, pô, eu sei fazer uma coisa muito bem, beleza. Você precisa de quê pra escalar dinheiro, pessoa, conexão, o que que é? Vamos fazer isso aí, ué. Qual é o recurso que você tá É, precisando? Vamos É, lá. exatamente. Pô, Show. você faz um negócio muito bem, você pode ganhar mais ou escalar isso daí, vamos atrás, qual que é a possibilidade, sabe? Então, fui pra faculdade com essa mentalidade, já um pouco mais velho, e assim, um pouco mais velho comparado ao povo da minha sala, né? Não. Porque eu fui, né, administração de manhã na PUC. Então imagina a sala. Se tem alguém da minha sala vendo aí, não nada pejorativo. É só porque assim, né? Tinha gente de 17 anos que queria sair para beber depois da aula. Tinha gente mais velha, mas assim, no geral era o público que tinha acabado de entrar na faculdade e muita gente estava ali só para ter a primeira experiência mesmo. Tanto que no primeiro semestre saiu um tanto de gente, foi pro
normal, né? Fui para E diversos cursos você aí. entrou já focado, né? Exatamente focado ali. É, exatamente. Assim, inclusive, o primeiro semestre da faculdade foi assim, nossa senhora, por quê? Eu nunca fui muito bom em matemática, então no primeiro semestre já começou com Imagino. cálculo, microeconomia. Toda a parte financeira ali da administração, Exatamente. E né? eu, Uau. igual, como eu falei, eu nunca fui o melhor aluno da sala, mas com o que eu gostava, eu fazia, sabe? Uhum. Então, quando eu comecei, teve essa dificuldade, esse baque aí, da faculdade, mas eu consegui me virar, sabe? E a partir disso, já focado, assim, buscando alguma coisa que eu gostasse. Eu sempre tive uma intimidade ali com o mercado financeiro, acho que por gostar de risco, sei lá, não sei muito específico. Por achar bonito o dia a dia de trabalho, por ter visto o Lobo de Wall Street, alguma coisa. Ah, Alguma coisa eu gostei de mercado financeiro. Então, eu tinha uma expectativa muito grande, por exemplo, nas aulas de economia. Eu achava que eu ia gostar muito de gestão de pessoas também. Depois eu não gostei tanto, mas é uma coisa, obviamente, muito importante, que hoje eu sem dúvida, sem dúvida. tô caminhando no dia a dia com isso. Então eu tinha uma expectativa muito grande na parte de microeconomia e economia no geral. Aí começou. No primeiro semestre eu fui mal em microeconomia, fiquei triste porque eu tinha uma expectativa muito grande. Eu já sabia, tipo assim, pô, se surgiu uma possibilidade aqui para mim né, de desenvolver nessa parte econômica, eu quero e tal, só que não surgia, né? Então, mas eu tava ali querendo. Esse que é o negócio Você de estava estar aberto. buscando ali o tempo todo, né? Exatamente, de É, estar aberta a é. possibilidade. Por exemplo, vocês me chamaram aqui pro podcast porque vocês sabiam que possivelmente eu ia aceitar. Se eu fosse uma pessoa super fechada e tal, vocês não iam me Não, convidar. O Eu não ia Gabriel é estar aqui. pouco comunicativo, né? pouco. Então imagina. Não, Gabriel, vocês vão, depois do podcast, vocês vão começar a ver, tem depoimento, tem tem não sei o quê. O Gabriel tá em Tá em todas. todas, Ah, exatamente. Parceiraço. Mas minha irmã é mais, que você conhece Não, ela. a A Nandinha, Nanda, puxa vida, a Nanda é Eu sou menos comunicativo da minha fera. eu família, tô eu acho. trabalhando nas gerações da família, entendeu? Exatamente. Primeiro o Gabriel, agora a Nanda. Muito Eu legal. da minha família eu Legal. sou o que fala menos, pra vocês verem a Eita, situação. Eita. Inclusive, na época, teve um programa da President Language que eu participei também, com aquela. Qual que era o nome dela lá do Canadá? A a Jennifer. É a Jennifer. Jennifer, exatamente. Jennifer McDonald. Quando a gente Isso, trouxe a Universidade Canadense pra De cá, né? Dollhouse. exatamente. Dollhouse. Então, assim, eu tava querendo fazer. Então, eu fui lá, participei. Inclusive, eu sou conectado com ela aí nas redes sociais até hoje. Olha que legal, que Ah, A legal. Jennifer é muito maravilhosa. legal. Então, Você tava. sabe que a gente está para trazer, inclusive, de novo, uma universidade canadense para outubro. A gente vai repetir o intercâmbio reverso, né? Muito legal. Bom demais. É. Pô, o Canadá é muito legal, né? Tem Nossa, que nem. muitas A gente aqui possibilidades. é suspeito para falar, né? Mas é isso. Exatamente. Então, assim, procurando possibilidade lá dentro da faculdade, né? Com os alunos, que eu acho que, assim, grande parte do aprendizado que você tem ali é no dia a dia, com as pessoas que você convive. Não só na faculdade, mas na vida também, né? Com certeza. Inclusive, você que tá vendo o podcast aí, eu tava percebendo isso. Depois que eu entrei nessa vida de startup e tal, eu tive contato com muita gente famosa da internet, ainda mais no mundo financeiro e tal. Aí eu cheguei à conclusão que é o seguinte, às vezes você aprende mais no dia a dia, tipo, com a pessoa do seu dia a dia que fala uma coisa super interessante do que necessariamente com uma pessoa super famosa que tá acostumada, né, a falar dos negócios, etc. Sim. Às vezes você pega uma coisa super relevante de alguma coisa que você nem imaginava, de um almoço, de um café, do dia a dia da E é empresa, por isso que a sabe? gente fala aqui, né? A questão da conexão estratégica, né? Do networking, isso é fantástico, porque o cara do teu lado, de repente, ele tem uma sacada, ele tem um insight, você vai poder pegar, você vai poder aplicar na tua empresa, no teu negócio, e não necessariamente alguém famoso, mas de repente o cara que está do teu lado. Então, quando você começa a desenvolver um networking qualificado, você sai na frente, porque você tem essas oportunidades, né? Exatamente. E pontuando novamente, né? Estar aberto à possibilidade. Ser uma pessoa aberta, a pessoa, pô, talvez te dar uma dica, te falar alguma coisa, falar da vida dela. É maravilhoso quando as pessoas falam da vida dela, né? Porque você, né, consegue ver ali erros e acertos que elas tiveram, experiências
que você sabe que uma hora ou outra você vai passar. Eu vou dar um exemplo depois ali, mas a gente tinha uma necessidade de uma senioridade maior na M3, porque, por querendo ou não, eu tenho 27 anos, né? E a gente foi em busca disso também, justamente por ouvir as pessoas, sabe? Então, isso é muito importante. E eu dei sorte que, assim, no primeiro semestre da faculdade, tive amigos aí muito importantes para mim ao longo da caminhada, sabe? Que encaixaram com o meu perfil. Que Não legal, que são legal. aquelas pessoas que ficam, nossa senhora, tem que fazer isso e super negócio, mas abertas a fazer negócio. Tanto que o Rodrigo, amigo meu aí, quando eu saí da faculdade, eu quase abri um negócio com ele, por ele também ser bem pro negócio. E hoje em dia ele tem um negócio dele também muito bem sucedido, sabe? Essa coisa de estar com a escuta ativa, assim, de estar alerta ao que está acontecendo ao seu redor e não só focar. É claro que a gente precisa focar no nosso caminho, mas estar com o ouvido e o olhar no mercado. E aí, quando eu falo mercado, é assim, o cara que está do seu lado, seu professor, o seu amigo, o seu pai, o amigo do seu pai, né? A Exatamente. professora de inglês, que anda Exatamente. no mercado. Então, assim, É. mas brincadeiras à parte, mas estar, é o que você fala de estar aberto. Eu acho que, traduzindo aí para uma parte mais técnica, o ouvido, está ouvindo o que está rolando Tá em volta. E atento, não né? só mergulhado naquele seu objetivo e fechado para o que está acontecendo em volta. Né? Exatamente. Não, e assim, o mercado muda muito, né? Então, assim, por exemplo, hoje eu tô aqui, fintech, revolucionária, né? Não sei o que e tal. Mas daqui a pouco pode vir uma solução e matar meu negócio. Se eu não tô atento, né, ao que é que tá Exato. acontecendo, aí não E tem como voltar principalmente atrás. tecnologia, né? Ela pode ser Tecnologia. sua aliada ou sua assassina. Exatamente. E aí, estar atento, você consegue trazê-la sempre como sua aliada e estar um passinho na frente. Exatamente. Eu tô estreitando a minha amizade com a tecnologia aí. Ah, Porque, show! porque tem essa necessidade absurda, né? Mas aí, bom, passa pro segundo semestre da faculdade, que foi um muito importante, que é o seguinte, eu tomei pau em microeconomia. Já tomou Eita! pau. Já. Ei, beleza. Cheguei estreando aí, pô, fiquei muito chateado, porque, né, tinha expectativa alta, não sei o quê, achei que eu ia muito bem, não fui, e fui pro segundo semestre e tive a experiência de estudar à noite, para eu recuperar a matéria, né, estudei à noite a matéria de microeconomia. Pô, e esse professor não sabe, depois eu vou achar ele aí em alguma rede social para mandar mensagem para ele. Porque ele foi a pessoa que eu encontrei que falou o que é que eu queria escutar de mercado financeiro. Então, era o professor de microeconomia à noite, então a Quem que é o turma. professor? Pô, eu esqueci o nome dele, mas vou lembrar. Olha, o Gabriel Ele foi esqueceu o muito nome, importante. mas é você Mas mesmo que tá assistindo o é podcast. você. É, Deixa um eu sei. comentário que a gente te acha. Pô, eu tenho uns É, amigos de economia que eu sempre esqueço o nome dele tem um sobrenome difícil, mas eu vou lembrar e eu vou tentar mandar mensagem para ele. Mas por quê? O meu professor de manhã, ele era muito parte de economia pública e tal, que não era o meu interesse. E esse professor era muito de mercado. Então, assim, ele falava Hum, muito de mercado financeiro em si, de ação, de investimento. Pô, ele era pão duro pra caramba, isso eu achava muito engraçado. Porque ele falava que ele comia pizza de padaria para economizar, para não comer meu pizza de Deus, pizzaria para investir. Então, assim, olha só. aí, nesse segundo semestre, eu ia na noite, o pessoal saindo de trabalho, indo para a faculdade, né? Querendo ou não, outra visão. Eu vi também, lá na PUC tinha a Liga de Mercado Financeiro, né? Então, eles foram, Verdade. eles foram lá na sala, falaram, apresentaram a Liga de Mercado Financeiro, e aí eu falei assim, pô, eu vou tentar. é o meu esquema. Porque eu já estava empolgado com a aula à noite. é, Eles apareceram, então achei muito legal. Falei assim, pô, é minha oportunidade, é o que eu gostei do que eu tinha visto na faculdade. Porque apesar de eu não ter passado na matéria, eu gostei da matéria, né? É a oportunidade que eu tenho de especificar. Aí eu já fui para aquele lado, sabe? De tipo assim, pô, eu vou ter a aula de. Ainda mais na PUC, né? Eu vou ter aula de religião, de sociologia, de gestão de pessoas, de análise de fluxo de caixa, matemática financeira e mercado financeiro. Eu não vou conseguir ser bom em tudo, não. Eu vou ter que ter uma Sim, coisa mais específica, isso é né? importante. Aí no segundo semestre eu decidi que a minha coisa específica ia ser economia e a parte mais financeira ali, sabe?
Então, aí nesse semestre eu me inscrevi na Liga de Mercado Financeiro. Aí aconteceu uma coisa muito engraçada. Vamos lá. Aí eu me inscrevi na Liga de Mercado Financeiro, desenvolvi na microeconomia, fui muito bem, passei. Aí, ó, tá vendo? Compensou. Passei, pô, aprendi demais. Nada como estar no lugar certo, no momento certo, né? demais. Faz toda a diferença. E eu era aquele aluno que enchia o saco do professor depois perguntar as coisas, sabe? Aquele aluno dedicado Que que às vezes é todo chato. professor gosta. Exatamente. De perguntar, etc. Inclusive, nessa época, por eu já estar com o inglês melhor, aparecia coisa de mercado financeiro em inglês para mim, que querendo ou não, fora do Sim, Brasil é mais sim. desenvolvido, né? De análise fundamentalista, análise técnica, que aqui no Brasil, só dando um contexto, né? Na época, a Bolsa Brasileira estava chegando a 1 milhão de pessoas, então tava aquele boom, assim, de influenciador digital, de corretora online, porque antes era difícil, né? Você investir na Bolsa. Sim. Você tinha que ir lá, às vezes, na sua agência, aí demorava uma semana para abrir a conta, para investir e tal, não sei o que demorava. E nessa época tava começando as corretoras online, então tava um boom, assim, grande de mercado financeiro, sabe? Uhum. Então, o mercado brasileiro estava muito jovem e eu comecei a ter acesso a coisa lá de fora justamente por conta do inglês, que na época já tava melhor, eu já conseguia A entender e questão do falar. Tá? conhecimento de estar à frente, a gente sempre fala isso, né? Que a Isso, é. língua é uma ferramenta para te deixar à frente. Porque Exatamente. você consegue acessar conhecimentos A para língua chegar é no que é ferramenta, língua, né? né? É Exatamente. ferramenta. E tava tão em desenvolvimento que eu não sabia, né? Mas em paralelo, o Banco Central Brasileiro estava regulando o modelo de negócio que eu ia abrir uma empresa anos depois, né? Nessa mesma época. Nossa, que Engraçado, legal. acabei de parar de pensar, para parar para pensar isso, mas foi nessa mesma época, justamente por estar numa época de um mercado assim crescendo e De demandando, novidades, né? e demandando um profissional que já sabia alguma coisa, sabe? Eu acho que essa área que você, assim, acabou entrando, ela foi tão assertiva para você, porque eu tô lembrando de um dado importante. Quando você entrou para a Liga e aí você começou a se desenvolver, ao mesmo tempo a gente estava também te desenvolvendo nesse Uhum. processo do inglês, já tinha passado um tempo, né? Uhum. Mas eu lembro que você fez um evento pra gente de Foi mercado mesmo. financeiro, Um workshop. o workshop. E eu Então, tenho para te falar o seguinte: você sabia que você conseguiu transformar a vida de algumas pessoas lá daquele momento? Eu posso te dizer o seguinte: naquele momento do workshop, né, Lu? Sim. Tinha gente que guardava dinheiro debaixo do colchão. Tô brincando, né? Na na poupança. poupança, E você sim. conseguiu, sabe, com a sua orientação, com o workshop que foi feito. Então, eu acredito assim, foi a melhor escolha que você pode ter feito na vida foi ter ido para esse lado, né? Sim, nossa, e pô, você me lembrou disso daí porque foi uma coisa muito interessante, porque eu já estava na liga nessa época, né? Aham. Já entendi ali do mercado. Só que vocês me propuseram esse desafio e, assim, eu aceitei. Na hora eu falei sim, mas aquele, tipo assim, sim, e sabendo que, assim, não, vou ter que fazer, né? Tipo assim, eu aceitei pra Deu não ter aquele frio volta. na barriga, né? Eu aceitei pra não ter volta. Aí eu lembro que eu falei com o José Augusto, inclusive, abraço, José. Isso, José Augusto. Ó, Um saudade. abraço e obrigado por ter Exatamente. participado também, José Augusto. Que Muito é legal. uma pessoa muito nesse perfil de estar aberto a possibilidades. Então, eu sabia que se eu propusesse para outra pessoa, talvez ali não ia dar certo. Mas eu sabia que ele ia topar. E ele topou o E desafio, ele né? topou. E Vocês fizeram em inglês. inglês, Ah, e foi exatamente. feito em inglês, é Foi feito em verdade, inglês. Esse é o grande desafio, que a gente tinha a nossa Já foi o nosso apresentação. para-casa para vocês, né? Então, foi aquele desafio do inglês, de falar de mercado financeiro em inglês e falar de, né, obviamente, Tipos nas de informações. investidores. Eu lembro que É, tinha, né, toda e, essa base, e a foi bem completo, história. assim, a apresentação, sabe? Foi. Eu acho que, bom, você falou que a gente transformou vidas ali. Às vezes Sim. eu não sei especificamente, mas eu acredito bastante, porque a informação que a gente dá é muito valiosa, né? Sim. Querendo ou não, quando você sai do zero de alguma coisa, qualquer evolução é uma evolução. Então, Exatamente. pô, se eu tirar a pessoa da poupança pro CDB, já assim, a mudança Já fez uma absurda. revolução na vida dela, né? Exatamente. Se eu coloquei uma pulga atrás da orelha da pessoa de pesquisar depois, pô, não confiei muito nesse Gabriel, não, vou pesquisar outra pessoa, já tá ótimo, já. Porque a pessoa vai ver ali informações valiosas também, sabe? E curiosidade, que o timing foi tão bom dessa apresentação que a gente fez a apresentação e na outra semana já não podia fazer por causa do lockdown.
Ah, é Foi verdade. foi o último É encontro verdade. presencial que a gente Foi. teve depois Tá da vendo como foi tão pandemia. importante ter feito? Exatamente. Eu acho que foi a última vez que eu saí de casa, assim, e encontrei pessoas sem máscara e tudo mais, sabe? Então foi um timing excelente, e foi uma coisa muito boa, sabe? E aí, novamente, eu de novo falando se está aberta a possibilidade, se eu tivesse falado não, porque eu estava inseguro, Sim, obviamente, né? é. Se É eu tivesse natural, falado não, natural, né? eu não ia ter feito a apresentação. Durante a pandemia, eu dei curso de investimento, muito baseado naquela apresentação. Que legal. Então, Que legal. durante a pandemia teve o boom também de investimento, que criptomoeda, ativos de risco no geral, subiram muito durante a Sim, pandemia. sim. Então, teve muita gente querendo aprender. Eu comecei a dar aula online, me conectei com um tanto de pessoa legal também por conta disso. Isso me ajudou nas apresentações da M3 depois, porque sou eu que faço o pitch, né, e tal. Aham. Também me ajudou muito nisso. Então, assim, o sim é muito valioso, né? É, Sim, e essa questão também, Gabriel, que você colocou. Eu disse sim e agora? exatamente. É, deu aquele frio, mas ele foi, né? Mas é se expor no bom sentido, porque tudo gera aprendizagem. Se Exatamente. você fica sempre esperando estar pronto, você nunca experimenta e nunca se conecta e Você não nunca sai tem do ponto acesso zero, é. a perspectivas e oportunidades muito legais. Então, você conheceu pessoas, você se preparou, o livrinho lá de termos financeiros em Sim, sim. inglês. Então, Nossa, assim, verdade. você se preparou e criou outras possibilidades. É o que você falou, se você fala não e fica esperando, quando eu formar, quando eu tiver o meu negócio, quando eu falar inglês, que nem o Obama, Aí já era. passou o tempo. Passou. Embora se tenha 20, se tenha 17, 52, o tempo passa. O tempo passa. E a oportunidade, piu, tchau. Então, assim, é pôr a cara a tapa mesmo, que não foi tão bom, o próximo vai ser melhor, o próximo vai ser legal, e vamos que vamos. Exato. E a gente tem muito, eu vejo isso muito no jovem, às vezes ele fica inseguro, mas não tem mais, tira o mais, vai, Exato. vai, porque ainda é bom que é jovem, tudo certo que deu É, errado, tem outra oportunidade. Se é mais velha, a primeira vez que tá fazendo, tá tudo certo também, vambora. exatamente. Experimenta. É o Experimenta. grande lance. Não tinha uma propaganda que era assim, experimentar. Tinha sim. Então, é isso mesmo. Por exemplo, minha irmã, que é mais nova, né? Eu falo muito isso pra ela também, mas sempre falo com um amigo meu. Porque hoje, ó, pra você ver, depois de tudo isso, hoje eu sou referência de várias coisas para as pessoas que eu E converso. referência Olha, pra é isso nada. que eu ia falar. Exatamente. Você não tem noção da paixão que a sua irmã tem por você. Cara, quando ela Obrigado, fala de Amanda. você, ela fala assim, O não, olhinho Gabriel, brilha. o olho dela É, brilha, porque ela viu, ela acompanhou essa sua transformação. Então, para ela, enquanto profissional, ela tá, né, também na universidade, ela também tá buscando o espaço dela. Ter você como referência e referência de sucesso, isso é muito importante. sim, com Isso certeza. impacta diretamente a vida dela, né? Com certeza. E E de outros É, jovens. exatamente. sim, Milhares, né? Agora com podcast, milhares de jovens vão escutar toda a história do Gabriel. exatamente. E assim, né? Ainda mais que minha irmã me conheceu na fase mais chata da minha vida, adolescente, né? Ai, ai. Você vê a evolução. E assim, o que eu sempre falo pro pessoal, pô, o ruim não é tá evoluindo devagar, o ruim é tá parado, né? É. Porque a evolução é constante. Então, assim, na M3 mesmo, é, quando a gente começou, era, era uma dificuldade de X. Hoje são outras dificuldades, né? Às Outros vezes maiores, desafios, É, né? são menores, outros mas são outras desafios. dificuldades. Só que se eu tivesse parado lá, não ia ter essa. Então, É. e assim, o crescimento de tudo, de conhecimento, de negócio, é exponencial. Então, assim, hoje eu consigo resolver muitos problemas que eu não conseguiria resolver antes. Só Lá que eu do só consigo início. resolver agora porque eu topei resolver antes também. Então, assim, Exatamente. Você, é uma você escala. construiu esse caminho e essa bagagem que hoje você tem. Exatamente. Né? E pô, aí é uma coisa mais filosófica aí, pessoal, mas até falei isso ontem, sei lá, com o pessoal, que é o seguinte. Todo mundo tem alguns objetivos gerais na vida, né? Às vezes específicos, gerais e tal. E a gente tem essa vida para fazer.
Se você não fizer agora, vai fazer quando? Tipo assim, então Faça. tem que fazer. Igual, eu vou contar melhor como que foi a questão de abrir a M3. Uhum. Eu parei e falei assim, pô, é uma coisa de muito risco, que é. Mas, ó, eu tô saindo da faculdade, eu tenho uma cachorra só pra dar ração. A hora de correr risco é agora, eu vou fazer quando? Se tiver 3 É, meninos, é possível, mas mas é mais. Dá pra exatamente. pensar mais, dá pra preocupar mais, dá pra cair mais o cabelo. Ó, você empreendeu, não tem cabelo ainda, tô tudo certo. mas eu tenho cabelo branco, né? Então, tá É vendo? charme, nessa idade é charme, tudo certo. Exatamente. Mas esse era exatamente o ponto que eu ia chegar, né? Então, assim, olha só, esse caminho todo que você veio construindo culminou na abertura da M3 Land, né? Exatamente. E aí, como é que foi esse processo? Cara, foi. Nossa Senhora. Desafiador, né? Desafiador e cheio de sims aí, muito bons, e alguns nãos também, Ah, mas eu vou falar melhor. Então, aí quando eu entrei na liga, nessa mesma temática aí de estar aberto a possibilidades. Então, por exemplo, quando a gente entrou na liga, a liga tinha um problema de não ter faturamento. Uhum. Então, assim, todo mundo ia lá, estudava e tal, só que, pô, tinha uma necessidade, sei lá, pô, vamos lá na B3 conhecer, só que porque a M3 não tinha caixa, por exemplo. Tinha essa necessidade de começar a ter algum tipo de faturamento. Aí eu lembro que eu comecei a puxar essa onda aí da gente, pô, vamos, pô, dar uma palestra, cobrar R$ 5, sei lá, do pessoal pra gente ter alguma receita. Vamos, né, fazer. Vamos já faturar, né? Vamos trazer receita, Vamos né? fazer tentar, porque né, o conhecimento que a gente tem aqui é muito valioso, sabe? E apesar de que a gente não tinha muito engajamento dos professores da PUC, a gente tinha muito engajamento do pessoal que estava lá dentro. Então, assim, todo mundo que estava lá estava porque queria, porque a aula, nossos encontros, na minha época, né, era toda segunda e quarta depois da aula. Ó, depois e um pouquinho antes da aula. Então, assim, tava todo mundo cansado, chegando de trabalho, chegando de estágio. Então, quem tava lá tava muito engajado. Isso fazia uma diferença muito grande. E na época da liga, e por conta da palestra que a gente deu também, a gente teve o nosso primeiro faturamento. A Olha que gente, legal. a gente conseguiu começar a dar palestra lá na PUC, trazer pessoas para dar palestra. Na época, até o pessoal, que foi até a Brenda, que hoje é uma super amiga minha, trouxe o pessoal da Toro para falar Tá. Nossa, aí, esse momento eu vou ter que falar. Eu vou citar um amigo meu aqui e vou ter que falar. O pessoal da Toro Investimentos, né, que é aqui de BH, Assim. foi lá trazer uma palestra para a PUC, né? E o camarada lá, que eu esqueci o nome dele, ele começou a falar da trajetória dele de evolução lá da Toro, que na época, hoje eles foram comprados e tal, hoje já estão gigantescos, mas na época eles eram um fintech independente, assim. Ele começou a falar dos desafios. Aí ele começou a falar, eu comecei a empolgar. Falei, nossa senhora, que negócio maravilhoso. O cara falando assim, não, eu hipotequei a casa do meu pai pra. Entendeu? Isso era desesperado, pensando, meu Deus, vou ficar sem casa. Eu sou. Hipotequei a casa do apartamento do meu pai pra lançar a plataforma. Nossa, isso daí. Pessoas empolgadas me deixam muito feliz, sabe? Então, aí eu saí dessa palestra. Aí eu lembro que eu virei para um amigo meu e falei assim, mano, que isso, que coisa legal. Eu queria muito ter a oportunidade de fazer alguma coisa assim na minha vida, mas na época, assim, eu não conseguia nem Hipotecar vislumbrar. cachorro. Tipo assim, a possibilidade que eu tinha, sei lá, quando você faz administração, todo mundo quer fazer um estágio no banco, né? Nas Big Tree lá de consultoria e tal, não sei o quê. É normalmente para onde que as pessoas vão. Ambev, que a galera gosta muito, né? Então, assim, eram as possibilidades que eu tinha, só que eu vi essa palestra e fiquei empolgadíssimo. Aí já caçando aqui, quem do meu networking lá, quem que eu conheço que toparia fazer alguma coisa. Mas mesmo assim também não tinha muita ideia, né? Pô, beleza, vi isso, fiquei super empolgado, comecei a evoluir. Aí, no começo, isso foi no último semestre de 2019, no começo de 2020 veio a pandemia, né? A gente fez a palestra lá, que eu já gostei muito. Aí durante a pandemia eu comecei a dar curso online também pro pessoal. Então, assim, é a melhor forma de aprender ensinando, né? Então, eu aprendi muito também sobre o mercado financeiro ensinando, porque às vezes a pessoa tem uma dúvida super específica que eu tenho que responder.
Eu posso falar que eu não sei na hora, mas depois eu tenho que responder, né? E desenvolvendo também essa parte de falar, então assim, até por eu tocar antes, hoje se eu subo num palco pra fazer pitch pra 10 mil pessoas, eu tô nem aí, eu faço. Tá tranquilo agora, né? Nó, tranquilamente. Eu até falo com os meninos, eu gosto do investidor que me pergunta, assim, a coisa mais específica possível. Que eu sei que ele tá engajado ali, quer saber mesmo, né? Sim. Então eu gosto que ele me pergunta coisa super específica. E aí, sempre nessa vontade, velho, foi assim, numa sexta-feira à noite, alguém mandou no grupo da liga assim, ô, a gente podia abrir uma financeira, hein? Alguém mandou, não sei quem foi, mas alguém mandou lá no grupo. Aí eu já mandei assim, ó, se vocês forem abrir, me chama pra participar. Mandei Aí assim você no falou grupo. assim, eu tô dentro. Eu falei assim, ó, Pra o que mim. vocês forem abrir aí, pode ser qualquer coisa, me chama, pelo É, amor de Deus. tô junto. No outro dia tinha um grupo à parte da liga Olha que legal. com eu e mais três pessoas. Então, assim, ali começou. E eu, pô, criar o grupo meu, não, agora nós vamos fazer alguma coisa, porque agora é o momento. Aí Porque, você falou assim, agora não tem mais volta não, não tem mais vambora. volta não, nós vamos fazer alguma coisa. E só dando assim, né, tem você, pessoa, empreendedor, e tem um ambiente também. E o Sim. ambiente, na época, estava favorável a empresas tecnológicas. Por quê? O banco, no nosso caso era financeiro, mas na verdade tudo. Banco que era só presencial, assim, né? Começou Uhum, a ter que desenvolver mais o aplicativo. uhum. Sim. Foi uma época de muito crescimento de serviço de entrega. Foi a virada ali da pandemia que trouxe também essa possibilidade do tecnológico mais forte, né? Exatamente. Então, Isso assim, ia acontecer, mas a pandemia acabou adiantando não isso, adiantou né? muito, muito, muito. Eu vi algumas pesquisas que falam que, assim, de 5 a 7 anos de evolução tecnológica foi feito em um por causa da pandemia. Então, É. assim, gente, obviamente tem toda a parte ruim, mas que a gente tá falando da Mas que parte toda boa do que crise tem o aconteceu. push, tem, né? Dá um Exatamente. empurrãozinho, né? É isso. Então, adiantou muito essa parte tecnológica. Então, a gente fazia reuniões toda quarta-feira para decidir o que a gente ia fazer, né? Aí a gente falou, pô, financeira, que era a visão que a gente tinha na época, do modelo mais tradicional. Aí a gente foi ver financeira, tinha alguns impedimentos aí de Banco Central, de ter 1 Uhum. milhão de patrimônio líquido integralizado, que a Sim, gente não sim. tinha. Enfim, era impossível. Aí eu comecei a pesquisar modelo de fintech ao redor do mundo, porque pô, a gente vive no Brasil, a gente tem a desvantagem de viver no Brasil, mas a gente tem a vantagem que é o seguinte: a gente está alguns passos atrás de alguns países desenvolvidos. Então, se alguma coisa deu certo em algum país, possivelmente vai dar certo aqui. Então, você tem uma visão do futuro de alguns países. Apesar de que o sistema financeiro brasileiro é referência, com Pix, por exemplo, Sim, e tal, sim. alguns modelos de negócio lá fora estão na frente porque foram desenvolvidos lá fora, né? Dá pra você fazer um bench, né? Exatamente. Aí eu vi, pesquisando, aí vi de fintech de pagamento, etc. E eu vi o modelo Peer-to-Peer Lending. Que o modelo Peer-to-Peer Lending ele é muito interessante porque ele é uma forma de crédito mais acessível para quem está buscando crédito Uhum. e ele é um investimento muito mais rentável para quem está querendo investir, porque não tem spread bancário. Aí eu olhei e falei assim, pô, lá na Inglaterra, que tem um spread muito menor do que o Brasil, o modelo fez muito sucesso. Imagina que no Brasil, que por via de curiosidade aí, tem o segundo, terceiro maior spread bancário Ah, do mundo. Nó. Então, assim, hoje o spread bancário médio brasileiro é 22% ao ano. Então, é 22% ao ano do dinheiro que o banco está pegando lá do seu CDB, emprestando, ele está lucrando 22% ao ano com o seu dinheiro, te pagando 0,8%, 0,7% ao mês e cobrando, sei lá, 8% ao mês das empresas e pessoas. Obviamente tem inadimplência no meio, etc., mas no final das contas o banco lucra 22% aí acima do que ele poderia te oferecer. Eu falei, velho, se isso tá grande lá fora, aí, assim, né, nasceu na Inglaterra, mas tem muito nos Estados Unidos, na Austrália, na China Uhum. também. Imagina aqui no Brasil. demorou, né? Aí eu falei assim, é agora. Você falou assim, agora é o Demorou, momento, né? partiu. Olhei, Banco Central, na época o Henrique Meirelles tinha regulamentado em 2018, então não tinha dado 2 anos não, tá? Então era modelo recente. Então, obviamente, se você quer alguma coisa revolucionária, você tem que olhar o modelo recente, né? Querendo ou não. Tinha regulamentado aqui no Brasil. Eu falei, apaixonei assim, né? Falei assim, pô, é isso. É a possibilidade que a gente tem. A gente precisa de uma plataforma. A gente precisa de gente com disposição de fazer, porque não tem esses impedimentos aí. A gente poderia ser correspondente bancário, né? Vão pra cima.
A partir disso, a gente começou a desenvolver. Então, na época, eu, o Yuri, o Léo também, a gente começou a desenvolver o modelo de negócio, fazer persona, etc. Uhum. Aí aconteceu um fato muito engraçado, que foi o seguinte. Todos os meus sócios, a M3 é uma fintech. Uhum. A gente era a parte de fim, faltava a parte de tech, né? Não tinha. A parte Todo mundo tech era não do tinha. financeiro. Todo mundo, assim, pô, análise de investimento, lindo, né? Meio tech, né? Aí beleza. Cadê o tech agora? Aí a gente marcou reunião com uma instituição financeira para fazer a nossa bancarização, né? Emissão das CCBs, etc. Aí a mulher me mandou mensagem e falou assim aqui, qual que é o nome da empresa para eu colocar aqui no invite do e-mail? Aí eu mandei mensagem para eles, gente, qual que é o nome da empresa? Não tinha, né, o nome da empresa. Aí a liga, né, chamava PUC M3 e eu falei pros meninos, o que vocês acham de M3 Landing, né? Pra gente homenagear aí a PUC M3, porque é um numeral fácil de falar, é internacional, então fora M3 Landing, aqui é M3. Aqui é M3 Não, Landing. e aqui ficou... I'm so sorry. É verdade, você é a favor do M3 Landing. Não, sorry. Mas Então aqui é tem M3, tem M3, enfim, fácil de falar. O que vocês acham? Foi assim que foi decidido o nome, tá? Em homenagem à PUC M3, mas por esse momento. Então aí, a partir disso, a gente começou a desenvolver e a gente viu que a gente não tinha parte tecnológica. A nossa primeira solução foi arrumar um terceirizado. Então a gente arrumou uma pessoa terceira para desenvolver a plataforma da M3 mesmo, né? Que na época era uma plataforma web, então que a gente colocava as empresas lá e as pessoas iam investir. Assim, eu tô falando resumido, né, gente? Mas isso daí deu um trabalho absurdo. Não, imagina o trabalho, né? Absurdo, porque imagina você saindo da faculdade de administração, sem ter vivência de mercado financeiro. Eu não tinha vivência, assim, muito de mercado financeiro. Não trabalhei em nenhum bancão, etc, né? Então, você desenvolver toda a jornada da pessoa, descobrir o que você faz, descobrir o seu modelo de negócio, entender, investir, receber e finalizar o investimento. E toda a jornada tecnológica, do zero. Deu muito trabalho, sabe? Grande desafio aí. Exatamente. Aí, em fevereiro de 2021, a gente foi pro escritório, fisicamente. Na época, assim, 0 clientes, 0 investidor, 0 capital, 0 nada. Mas aí o escritório já era no Raja Valley ou não? Não. Na época, a gente foi lá pro WeWork. WeWork, é verdade. Naquela Eu época lembro. eles estavam no WeWork. É WeWork. Exatamente. Então, a gente foi pro WeWork, porque a gente falou assim, velho, obviamente a gente não tinha capital. E no WeWork não é barato, mas a gente falou assim, pô, os primeiros investidores que a gente vai conversar, o pessoal tem que ver que a gente tem uma estrutura aqui, né? Pra sentar e conversar e tal. Não vai arrumar uma salinha no fundo da minha casa, né? Vamos colocar um negócio aqui estruturado pra gente, o pessoal que a gente conseguir conversar, né? Ver que a gente tem... é mercado financeiro. É mercado financeiro. É fintech e, assim, eu falo que a M3 é uma fintech diferente porque é o seguinte, a gente leva em consideração as coisas palpáveis, então eu não vou vir aqui falar com vocês, não. Daqui a um mês a gente vai emitir 100 milhões de reais e lindo, não sei o que, não é, a gente é bem pé no chão, sabe? Sim. Isso ajudou muita gente também, mas a gente queria dar uma impressão boa, né? Aí a gente foi pro escritório e, pô, você tem que ser realista com você mesmo, né? Eu vi que a gente tinha uma necessidade ali de se desenvolver o nosso modelo de negócio, então o peer-to-peer em si, e a gente como empreendedor. Então eu como empreendedor, o Yuri, o Léo, e a gente precisava de uma pessoa de tecnologia. Não tinha como. É absurdo você abrir uma fintech e não ter a parte técnica. E não ter ninguém de tecnologia. Porque, assim, o Yuri, ele é uma pessoa que gosta de boleto. Pra você ter ideia. Ele gosta de pagar boleto. Ele gosta de ir na agência. Ele gosta. Então, assim, ele é anti-tecnologia quase. Então, e aí é dono de uma fintech. Exatamente. São os paradoxos da vida. Exatamente. Então, pô, a gente não tinha intimidade com tecnologia. Em janeiro, pra você ter ideia, eu falei assim, não, eu vou aprender a programar. Não tem dessa, não. Eu tava com tanto sangue no olho, né, pra fazer o negócio. Eu falei assim, não, eu vou aprender a programar, não tem não. Só que aí, assim, não tem condição. Tinha outras questões para você serem viu que trabalhadas, né, que precisavam da sua atenção. Exatamente. Isso é até uma dificuldade que a gente tem, né, de delegar, né. Então, assim, pô, você tem uma equipe ali, uma empresa, você tem que delegar funções, não adianta você querer fazer tudo. Exatamente. Então, aí, o Yuri, ele lembrou
que ele tinha estudado com o Abdu, que hoje é nosso sócio da parte de tecnologia na UFOP, e que ele era o programador. Que legal. Então, Aí pronto, já tava assim, Network quase na que veia. resolvida, não, ó, temos um tech guy aqui. exatamente. Aí ele veio pro nosso escritório, a primeira coisa, a primeira parceria que ele fez ali com a gente foi como um terceiro também, né? Então, pra gente, né, ter ali o dia a dia com ele também. Enfim, eu acho que desde o começo ele estava muito empolgado com a operação, sabe? É engraçado que a gente conversou com outras pessoas também, mas com ele, desde o começo, assim, a gente viu que ele estava né, empolgado com o negócio, assim como a gente estava também. E nesse momento, aí a gente fez um contrato de vesting com ele. Não sei se vocês conhecem o Uhum. vesting, né? Sim. Então, ele começou com uma porcentagem inicial e a partir do tempo que a pessoa vai ficando na empresa, ela vai Sim. tendo uma porcentagem maior. Então, a gente fez esse contrato e trouxe ele para a nossa parte tecnológica, que foi assim, um ganho gigantesco nesse momento que a gente tinha muita necessidade de uma parte de tecnologia, né? Do outro lado, a gente precisava de se desenvolver como negócio e a gente precisava de investimento também, né, gente? Então, as contas não se pagam só com disposição e energia, não. Os A gente boletos, né? exatamente. Então, a gente precisava de São motivadores. conexões, a gente precisava. E aquela de estar aberta a possibilidade, né? Uhum. Então, a gente precisava de conexões, de capital mesmo, de tudo, né? E aí, a gente conheceu o programa de pré-aceleração do Raja, né? Então, a gente viu que era uma jornada de aprendizagem. Então, a gente tinha mentorias, eh, enfim, do nosso modelo de negócio, parte jurídica, contábil, financeira, de tração de negócio, de pitch, por exemplo. E nesse mesmo tempo a gente participou do Global Networking também. Essa é a pergunta que eu iria fazer, né? Porque assim, a gente já sabe de bastidor como é que foi esse caminho, mas é muito bom para a audiência entender. Esse caminho foi muito legal, né? Porque assim, quando você entrou para ser pré-acelerado pelo Raja Valley, Uhum. você também veio para o Global Network. E essa é a pergunta que eu ia fazer. Como que a President Language, junto com a pré-aceleração do Raja Valley, potencializou a M3 e fez com que a M3 hoje ganhasse essa projeção no mercado? Pois é, foi assim, eu vi essa necessidade e eu fui assim, com tudo nela, né? Então, assim, ou eu tava falando inglês com pessoas, com empresários, com, né, pessoas de mercado, então grandes gestores aí de mercado no Global Networking, ou eu tava no programa de pré-aceleração falando da M3. E no Global Networking eu também tava falando da M3, só que eu tava falando em inglês. Que legal. Então, assim, quando eu ia fazer o pitch lá em português, eu tava muito mais seguro porque eu tava fazendo ele em inglês. As pessoas, quando a gente ia para aquela parte, a parte ali que ficava eu, mais uma ou duas pessoas conversando em inglês, falando sobre os negócios, né? As pessoas já me perguntavam coisas que iam me perguntar depois, né? Então, assim, foi um Você foi momento. refinando também o pitch para Não, trazer as coisas que são interessantes para a galera ouvir. E exatamente. não aquilo que a gente está acostumado a falar do nosso negócio, que a gente é apaixonado. Pra Mas mim tá tudo lindo, né? tá Mas e pra tudo outra pessoa? lindo. E aí o cara fala assim, então, como é que é mesmo? E aí você vai começando a encaixar esse como é que é mesmo dentro do seu pitch. Exato. E teve um período também que nesse momento entre President Language e Raja Valley, vocês conquistaram o primeiro aporte, né? Como é que foi essa experiência para vocês? Pois é, pois é. Aí, durante esse ano de evolução, tanto eu como pessoa, né, mesmo, como empreendedor, etc., a gente foi evoluindo no Global e no programa de pré-aceleração. E o programa de pré-aceleração é o seguinte: vão sendo julgadas as etapas dessas empresas. Sim. Ó, na época, eu acho que eram umas 30 empresas que entraram Uau. no programa de pré-aceleração, e no final ou você recebia a premiação ou não, né? Então tinha ali primeiro, segundo, terceiro lugar, e você recebia a premiação e o acesso ao todo, né, A networking ali, a infraestrutura, né? infraestrutura do Raja, né? Então, em outubro de 2021, já com a M3, com os primeiros investidores, né, com a plataforma rodando já, com a gente, com conexões, com algumas conexões, a gente recebeu a premiação, a gente ficou em segundo lugar. E Olha a que legal. gente recebemos o nosso primeiro aporte, investimento anjo, né? Do termo ali de investimento. Uhum. Na época foi R$40 mil.
R$ 40 mil por 8% da M3, se eu não me engano. Uhum. Foi o aporte que veio, né? E foi o momento de virada de chave mesmo. Porque a gente passou todo esse primeiro ano treinando, né? E evoluindo a empresa, entendendo os problemas ali no dia a dia, de fato, né? É, e foi muito legal porque a gente foi premiado, né? Então, uma pessoa olhou o negócio que a gente estava fazendo, avaliou o nosso negócio, mas também a gente como empreendedor e achou válido investir na gente, sabe? Então, isso foi muito legal e foi um momento de virada de chave aí no ano de 2021, sabe? Em outubro de 2021, quando a gente recebeu o aporte. Aí, a partir disso, a gente veio para o Raj aqui, de forma física, para o escritório físico também. Uhum. E 2022 aí foi um ano mais de trazer mais escala para o negócio, sabe? E Já estava estruturado, era só crescer agora. dar uma crescida boa e, Ah, outros e aportes? exatamente, aí Legal. entrando muito investidor de crédito, Muito bom. parcerias, etc, para crescer o negócio. Mas pontuando de novo, é a questão do falar assim, né? Então, quando a gente entrou no Raja e até quando a gente saiu para assinar o contrato, você fica com medo, né? Sem Pô, tá dúvida. entrando, querendo ou não, o Raja, né, é sócio da M3. Então tá Uhum. entrando um sócio para essa operação. Mas, pô, você não sabe como é que é, o que vai acontecer. Mas você tem que entender assim, pô, se a pessoa avaliou seu negócio, achou válido, a pessoa também tá buscando crescimento, Sim. você também, então já tem um match inicial ali. Uhum. Se você consegue organizar isso ali no dia a dia, nos objetivos também, a chance de dar certo é muito maior. Administrar isso, Admini- né? Administrar. Administrar isso para fazer uma brincadeirinha. Administrar isso, Mas exatamente. se preparar, né? Eu acho que, Gabriel, o Eu que acho você que tá essa falando preparação, né, Lu? é estar preparado. Então, por exemplo, vocês estruturaram a M3, vocês entenderam quais eram os problemas, para daí entrar na aceleração. Então, vocês já tinham uma estrutura, vocês já estavam preparados. Então, quando você Exatamente. falou avaliação do empreendedor e do negócio, não era apenas uma ideia que estava surgindo, vocês já Exato. tinham um caminho. Então, essa questão da preparação e de não se intimidar diante do desafio. E Porque se você tem a visão na preparação, o desafio, tudo certo, é só mais um. E Exatamente. vambora. E é o Exatamente. que a gente fala, né, Lu? É o que a gente fala muito aqui, sabe, Gabriel? Assim, porque a preparação é tudo. Se você está muito bem preparado, obviamente você vai aproveitar as melhores Sim, oportunidades, seja na Sim, carreira ou seja nos negócios, com né? certeza. Então, assim, até para quem está em casa, vai assistir esse conteúdo, você que é um empreendedor, seja na área de tecnologia ou não, o mais importante é saber que a preparação, ela te conecta para esse momento futuro. Então, quanto mais preparado você tiver, obviamente você vai encontrar as melhores oportunidades. E aí é só, né, se desenvolver e continuar crescendo. Pô, Desafios mais gostosos. eu tô Exatamente. vendo aqui que eu falo Desafios muito com mesmo. resultados, é o mais importante, né? Exatamente. E cada hora é um desafio. E assim, gente, eu acho que é muito importante também a gente entender o momento que a gente tá. Ó, se falasse com o Gabriel de 2021, assim, ô Gabriel, você quer receber 10 milhões de reais de aporte hoje? Eu ia querer, obviamente. Só que eu não tava preparado. Ah, Ainda bem que eu não recebi um aporte de 10 milhões de reais nessa sim. É um época, ponto sabe? fundamental, que Ainda existe bem. um momento para cada coisa. Exatamente. E na época eu precisava dos 40 mil mesmo. Entendeu? De ter gente, assim, é, de fazer reunião comigo e não botar fé em mim, no meu negócio. Então, assim, esse era o momento mesmo de encarar os desafios, de receber feedback negativo, de melhorar o seu modelo Isso, de validar, negócio, entender, validar. mudar. Exatamente, ver a pessoa virar e falar assim, "Ô, não gostei por conta disso, 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 e bom. E eu escutar isso e entender que faz parte, sabe? Sim, E receber muito não, então assim, obviamente a gente recebe até hoje, né? A gente conversa com muita gente, mas de ter recebido não é muito importante e entender essa escala, sabe? O negócio é exponencial. O que a M3 conseguiu emitir de crédito no ano de 2021 inteiro, a gente faz às vezes em uma semana hoje em dia. Uau, olha só que Então, interessante, que crescimento, só né? que se eu fizesse em uma semana na época, ia dar problema, entendeu? É, ia Porque dar não tinha ruim, né? estrutura, não tinha É. conhecimento, não tinha maturidade Exatamente. para isso. Então, assim, você tem que evoluir nas suas preparações. Hoje, a M3, por exemplo, a gente está com uma captação de 20 milhões de reais em aberto. Hoje eu consigo receber Que esse legal. aporte, assim,
tranquilo e operacionalizar isso, porque hoje nós temos aí mais de 10 pessoas na nossa equipe, analista de crédito, diretora de crédito, comercial, relação com o investidor, tecnologia, tem tudo lá que a gente recebe esse aporte tranquilo. Se acontecesse isso em 2021, minha vida ia acabar por alguns momentos ali pra eu conseguir, e eu não sei se eu ia conseguir, né, na Não, verdade. e não tinha ainda o conhecimento, porque é uma questão da preparação, sim, mas da vivência, porque a vivência ela traz isso, né? Essa Demais. experimentação, essa conversar, esse network, essa conexão, você estudar. Você falou a questão de você foi pesquisar modelos, então Uhum. trazer coisas de fora, aí a língua te ajuda pra caramba, Muito. né? Porque ela traz isso, conectar com pessoas de fora. Hoje a gente consegue fazer isso. Então, existe um momento para que tudo aconteça. E Exatamente. outra coisa, né? Você falou do ponto da conexão, que eu acho super relevante, né? E isso aqui também tá no nosso DNA, né? Sim. Então, tanto é que o nosso programa, um dos nossos programas chama Global Networking, por conta dessas conexões. Agora, a experiência que eu vejo do Gabriel, tudo que ele construiu aí, desde a universidade até chegar a M3 e tá aí na aceleração, e tá com esses resultados exponenciais, né, que vão só crescer cada dia mais. A gente no episódio, há 2 episódios anteriores, nós tivemos aqui o Cotemig, né? E Uhum. aí a galera estudando tecnologia, e eu falei com a Luciana, olha, vou conectar o Gabriel ao Emerson do Cotemig, porque a experiência do Sim. Gabriel, ela serve de um incentivo muito grande também para os alunos do Cotemig, né? E essa conexão é tão importante, é tão relevante, porque a tua história de sucesso realmente ela pode servir para a história de sucesso de quem está nesse início da jornada, né? E isso é muito legal. Nossa, demais. E, assim, no final das contas, no final das contas não é sobre dinheiro. Não, Essa é a realidade. é. Porque, assim, hoje, pô, eu me sinto muito realizado obviamente, né, por ter crescido o volume de emissão, financeiramente mesmo falando. Só Aham. que, pô, quando eu entro no escritório e vejo todo mundo trabalhando, s- eu fico feliz demais. Eu tô Absurdamente feliz. gerando oportunidades, eu tô fazendo Sim, parte. Exatamente. E o E aí, eu pessoal. tô movendo a economia e a Exatamente, o economia. pessoal lá de tecnologia trabalhando, nem sei. Só o 001 lá e tal, nem sei o que que tá acontecendo especificamente. Pô, o Jonathan e o Jean, que estão ali no meu dia a dia mais junto comigo, né? Fazendo reunião com o investidor e tal. Eu falei assim, cara, em algum dia que não tem muito tempo, era eu e o Yuri sentado na sala. E fazendo. E o Abdu, na época ele nem morava aqui, hoje ele mora aqui, mas lá em Ouro Preto, trabalhando na casa dele, e agora é esse tanto de gente, as pessoas falando do negócio com propriedade, sabe? E Isso é tipo, muito, falando, gostando assim da M3, sabe? isso Tem, é um- muito tem uma legal. mania de quem trabalha na M3 que é o seguinte, vou contar pra vocês. Hoje, qualquer roupa que eu visto tem que ter alguma coisa verde. Ah, sim, Entendeu? porque conecta com a Exatamente. Então, logo da hoje eu tô M3. com o relógio verde. Ah, legal, Entendeu? Então, legal. assim, aí eu vejo o pessoal fazendo isso também, mas que legal, velho. Mas E sabe o me dá uma interessante? felicidade É muito esse grande. ápice, né, Lu, sim. do sucesso que a gente fala, carreira de negócio, sucesso, ver esse crescimento, ver esse momento, ele realmente é muito legal, né? E, É. e eu queria, a gente também vai caminhar para o final aqui do nosso podcast. É, Infelizmente. infelizmente, né? Gente, O ô, eu papo. falo muito Não, mesmo, mas eu tô chocado. o papo tá tão legal, né, Tá Lu? bom demais que a gente precisaria de mais Nossa, uma hora. eu tô chocado, Mas sério. eu sempre faço uma pergunta para os convidados, que é o seguinte: para quem teve um impacto real com a Present Language, nesse caminho todo da universidade a esse momento da M3, né, no mercado, é, por que você tem hoje confiança e segurança de conectar a Present Language com a sua rede de contatos e com outras empresas? Ou seja, indicar a Present Language significa o que para você nesse momento? Ó, eu tenho muita segurança porque foi uma coisa que mudou muito pra mim. Então, assim, se funcionou pra mim, vai funcionar pra outras pessoas, sabe? E eu sei Legal. que eu vou utilizar a President em outros momentos da minha vida. Eu sei que, Ó, por legal. exemplo, roadshow de crédito internacional é feito em Londres e Nova York. Então, assim, né, eu vou ter que Let's go. cada vez evoluir mais no meu inglês. Sim. Então, a minha recomendação e a recomendação,
a questão da recomendação é porque funciona para mim. Se funciona para mim, vai funcionar para outra pessoa também. E dessa trajetória do ponto zero até onde que a gente está aqui agora, teve várias pessoas que fizeram super diferença, né, nessa Uau. trajetória. Então, desde da Rafa, quando eu comecei a namorar com ela, vocês, na parte do inglês, o meu professor de economia, que eu não lembrei o nome dele, os meus sócios lá na Liga, o pessoal da Liga, que às vezes nem virou sócio meu, por exemplo, o José, a Brenda, agora depois o Raja, o João, né, que é o CEO do Raja. Acaba sendo assim, é o seu uma- ecossistema, né? Ou Exatamente. seja, todo mundo que participou do seu crescimento, né? Desse momento da sua aceleração de você como pessoa, mas também como negócio, né? Exatamente. Sabe aquele negócio de ser referência? Referência. A President Language é referência para mim em competência na conexão e no inglês. Então, eu Opa, aí, vou. ó, ué. networking em inglês. Se Obrigado, alguém me Gabriel. perguntar, é isso. É essa conexão Legal. que eu dou. Tipo assim, eu sempre falo muito bem da Lu, por exemplo, que, Obrigado. pô, tava ali no dia a dia com ela e assim, nossa, o meu inglês, né, mudou bastante. Hoje eu me sinto bem seguro, apesar de, obviamente, né, você sempre fica meio assim, mas eu não, se precisar conversar com qualquer pessoa, eu converso assim. E Tranquilamente. eu erro numa tranquilidade. Porque E falo certo, e erro, no e final vou é e me comunicar, comunico. né? Comunicar. O Me inglês, assim, comunico. se a gente espera que o inglês seja como o do Obama, não vai ser. Não Agora, dá. qual que é a minha capacidade de comunicar e gerar o resultado que eu preciso para minha carreira ou para os negócios? Opa, eu dou conta? É Opa, isso. vale a pena, é isso. É o isso. ponto. É Mas, conectar. pessoal, obrigado. Lu, aí de novo, parceira. Gabriel, obrigado pela sua presença. E você que está assistindo esse conteúdo, aproveita para se inscrever no canal, comentar, compartilhar com o máximo de profissionais que você puder e para que esse conteúdo chegue para mais pessoas, tá? Então, muito obrigado. A gente se encontra no próximo episódio. Um Tamo abraço, junto. até lá. Tamo junto, gente.